TV Câmara, a TV do povo de Natal. Me dá o sinal. Bom dia a todas e todos natalenses. Nos termos do artigo 113 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, declaro aberta a 62ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura desta Câmara. Eu queria declarar aqui que visivelmente não há quórum, né? Existem poucos vereadores presentes nessa Câmara. Nós vamos dar um prazo de 20 minutos, vamos franquear a palavra aos vereadores que queiram falar aqui na tribuna e vamos dar um prazo de, no máximo, 20 minutos para tentar alcançar o quórum, para verificar se nós podemos alcançar o quórum e franquear a palavra para os vereadores que queiram falar, tá bom? Então, está aberta a palavra para os vereadores. Eu já me inscrevo, gostaria de falar. Se o vereador Ranieri pudesse assumir aqui a presidência, ou o bispo Francisco, que eu gostaria de poder usar a palavra. Bom dia a todos. De acordo com o artigo 115 do Regimento Interno da Câmara Municipal, passo ao pequeno expediente. Como orador inscrito, o vereador Robério Paulino, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu fiz questão de falar porque fiz um acordo com a nossa querida vereadora Margarete Régia. Ela pediu para trocar, hoje seria o dia dela e amanhã eu teria meu tempo no pequeno expediente, mas ela me pediu o favor de trocar. Por isso que eu, apesar de não haver quórum, fiz questão de falar para que se permita a colega Margarete Régia poder falar amanhã. Eu queria falar de alguns pontos, né, sobre, aqui nesse primeiro expediente, nesse meu tempo do pequeno expediente. Primeiramente, eu queria falar do horror, literalmente do horror, que nós estamos presenciando e vendo na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Alguém que esteja em casa, você que está em casa, ou alguém, um servidor da Câmara, ou um vereador, pode dizer, mas professor, o que isso tem a ver com a Câmara Municipal? Nós somos uma Câmara Municipal de Natal. Não é um assunto de Natal. Pois eu digo, é um assunto de Natal, sim. Qualquer assunto humano, qualquer assunto que aconteça lá na Ásia, ou no Brasil, qualquer estado do Brasil, é um assunto desta Câmara, sim. Nós somos uma espécie só, nós somos a raça humana, nós somos a humanidade, portanto, e estamos juntos e juntas, todas no mesmo barco. Não vai se salvar, não vai se resolver os problemas de Natal e do Brasil sem encarar e resolver os problemas que são mundiais. Hoje o problema ambiental é um problema mundial. O ar que nós respiramos aqui, a poluição dos mares, o desmatamento, né? O transporte feito por automóveis, é um processo que afeta o planeta como um todo, não afeta somente Natal. Portanto, voltando, o que ocorre lá na faixa de Gaza é um problema nosso, sim. Eu vi ontem, bispo Francisco, um vídeo que me deixou aterrorizado, triste. Eu sou uma pessoa muito otimista com o futuro humano. Espero que meus alunos, meu filho tenha um futuro melhor. Mas o que eu vi ontem, pelas câmaras de uma delegação das Nações Unidas na faixa de Gaza, é um cenário de horror. Não sobrou um único prédio, uma única casa de pé, depois do que Israel fez na faixa de Gaza. Israel soltou até agora mais bombas na faixa de Gaza, em termos de peso, do que todas as bombas que Hitler soltou sobre o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial.
Uma coisa impressionante. E a faixa de Gaza é um pedacinho de nada. Você já recebeu mais bombas do que todo o Reino Unido, Londres e todo o Reino Unido recebeu na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa aterradora. E isso é lamentável. Eu quero aqui condenar a atividade de Israel dentro da faixa de Gaza, a expulsão, a morte, né, de quase 40 mil pessoas. Isso não implica que eu aprove para nada a atividade do Hamas, de forma alguma. Eu condeno explicitamente o que o Hamas fez, mas aquilo não é pretexto para destruir, tá certo, a faixa de Gaza, milhares de residências, matar milhares de crianças incineradas por bombas. Uma coisa não justifica a outra, de forma alguma. O inimigo, se Israel quer combater o Hamas, combata o Hamas, mas não jogue bombas em cima da cabeça de crianças inocentes. Isso não se justifica, uma coisa, repito, não justifica a outra de forma alguma. E agora estão ameaçando de expulsar, né, os poucos acampamentos de barracas onde essas pessoas que se refugiaram estão refugiados, bombardear os acampamentos. E as pessoas terem que fugir, bispo, para o deserto, onde não tem nenhuma água para beber. Tem uma coisa, é um assassinato coletivo, né? Uma coisa inaceitável. E aqui eu digo que eu não tenho nada contra o povo judeu. Eu tenho uma admiração imensa pelo povo judeu. Para vocês terem uma noção, os judeus, sendo apenas 30 milhões no mundo, eles têm 30% dos prêmios Nobel até hoje. Olha que coisa. Os cristãos são 2 bilhões. Os judeus são apenas 30 milhões. E eles têm 30 a 35% dos prêmios Nobel do mundo. Por quê? Porque a educação judia é muito rigorosa, né? O apreço das mães, das famílias judias com a educação é muito grande, né? Entre as religiões, o maior nível de escolarização é da população judia. Apesar deles serem tão pequenos, são muito escolarizados. Então, eu não tenho nada contra o povo judeu. O que eu tenho contra, sim, é contra o sionismo. São coisas diferentes. Uma corrente de direita radical, tem xenófoba, que tem ódio e prega o ódio contra os palestinos, contra os árabes, etc. Isso está completamente errado. Isso queima o filme, Bispo Francisco. Queima o filme do povo judeu. É por isso que muitos judeus, pelo mundo inteiro, ou judeus, condenam o que Israel está fazendo. Não sou só eu aqui que condeno o que Israel está fazendo. São muitos judeus, pelo mundo inteiro, que estão condenando o que Israel está fazendo. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer nesse meu primeiro pronunciamento. A segunda coisa que eu queria dizer é conversar com a população do Natal sobre a votação que nós vamos ter agora no começo de outubro. Eu tenho conversado com muitos alunos, professores da UFRN e muita gente na rua. E você encontra muita parte da população brasileira e a população natalense dizendo o seguinte: eu não quero votar, eu não vou votar, político é tudo igual, político é tudo safado, político é tudo corrupto. E isso é um sentimento natural de rejeição à política, bispo, fruto da podridão da política. Mas o que eu respondo a essas pessoas que estão me escutando lá em casa? Não adianta a pessoa ver, identificar as coisas erradas da política e partir para uma visão de desinteresse, de não querer saber mais da política, e dar um passo para trás. Em vez de dar um passo para trás, as pessoas têm que dar um passo para frente e colocar o dedo no nariz desses políticos corruptos e expulsá-los da política. E não lavar as mãos com a política. E não querer saber de mais nada. Porque esse apoliticismo, esse não querer saber da política, que abre espaço para os políticos corruptos. Que abre espaço para os políticos clientelistas, fisiológicos, que vivem cheios de empregos na máquina pública. Isso tem que acabar. A política, eu espero que nessa gestão, na próxima gestão aqui, nenhum vereador tenha nenhum emprego na máquina da prefeitura. É minha visão, bispo, de política. Eu não tenho nenhuma indicação na prefeitura, não tenho nenhuma indicação dentro dessa Câmara. Eu acho que nenhum vereador deveria aceitar, porque na hora que nós aceitamos indicação na prefeitura ou indicação de emprego dentro dessa Câmara, nós passamos a estar na mão do prefeito.
É lamentável. Então isso tem que mudar. Mas eu quero dizer à população que não adianta o desinteresse pela política. Nós temos, é o contrário, temos que aumentar o interesse pela política. Em segundo lugar, eu quero rejeitar aqui categoricamente uma coisa que continua acontecendo. Pode não acontecer, mas eu tenho me chegado notícias, certo, de pessoas dizendo que estão vendendo voto, que estão recebendo dinheiro para votar. Isso é lamentável, que em pleno século XXI, em 2024, tenho candidatos que se prestem a isso, né? A comprar o voto, e pessoas que me pedem, eu vejo na rua, viu, bispo? Pessoas me pedindo dinheiro, ou me pedindo cesta básica. Eu não dou, eu perco 100 votos, mas não dou uma cesta básica para ninguém, não vou dar, porque na hora que a gente alimenta isso, de dar uma cesta básica, de dar R$50 para uma pessoa, para ela conseguir os votos da família, nós alimentamos essa podridão da política. Então, essa prática tem que acabar. E tem outra coisa que eu queria falar, é o seguinte: muitas pessoas dizem, eu vou ler suas propostas, eu quero saber de suas propostas, mas eu quero dizer que não adianta apenas a leitura das propostas, porque o papel aceita tudo, proposta é a coisa mais fácil de fazer. As pessoas não têm que olhar só as propostas dos candidatos, as pessoas têm que olhar a história dos candidatos, a história, porque tem muita gente que faz propostas nas eleições, e no dia a dia, vereadores, deputados, fazem outra coisa, diferente das propostas que apresentaram. Então não basta ter proposta, basta ter história, basta ter coerência, né, com entre aquilo que se propôs e aquilo que se faz no dia a dia. Por último, para acabar, meu tempo está acabando, eu queria dizer que, se houver quórum hoje ou amanhã, eu estou apresentando aqui um projeto de lei que institui o programa Vamos Voltar para a Escola, de crianças para crianças que se evadiram da escola, terem uma bolsa de R$150, né? O programa se chama Vamos Voltar para a Escola. Eu peço, inclusive, ao cerimonial que mude, porque a gente colocou, o programa autoriza, que mude o termo do projeto para institui, né, que se registre isso, o programa Vamos Voltar para a Escola, para que garotos e garotas, especialmente garotos, né, que estão perambulando pelos bairros de Natal e que terminam alimentando o crime, são a base da alimentação, da reprodução da criminalidade e nossa cidade, possam voltar para a escola. Esses garotos e garotas serão premiados com uma bolsa de R$150, o que é uma mixaria, um valor baixíssimo, desde que voltem para a escola e tenham uma frequência regular, que estejam vacinadas e vacinados, tenham uma frequência regular, comprovem uma frequência regular de no mínimo 70% na escola, e essa bolsa não vai ser recebida por eles, essa bolsa vai ser recebida pela mãe dessa criança, desse garoto, dessa criança, para que possa alimentar a família. É uma mixaria, né? Eu espero que o prefeito não vete esse projeto, porque esse projeto teria um imenso alcance social, de atender centenas de garotos e garotas aqui em Natal, e vou fazê-los voltar. Eu tenho andado pela periferia de Natal, às vezes as pessoas não me veem, porque acham que, como eu sou professor da UFRN, eu só estou aqui pela Zona Sul. Engano. Às vezes eu estou lá na Zona Oeste, à noite, numa escola, visitando uma escola de EJA, isso, Educação de Jovens e Adultos. Visitei muitas escolas de EJA na periferia, à noite, na Zona Oeste, na Zona Norte, né? Eu visito, e muitas vezes durante o dia eu encontro muitos garotos, Bispo Francisco, garoto, viu, bispo? Garotos perambulando fora da escola, abandonaram a escola e ficam perambulando pelos bairros. Esses garotos são a base da alimentação, da reprodução, da criminalidade. Nós temos que tirar esses garotos das ruas, nós temos que fazer essa garotada voltar para a escola, porque assim se mata o crime de inanição. Então é essa a minha proposta, o projeto que eu espero que o prefeito não vete, de instituição de uma bolsa, né? Vai se chamar Bolsa Vamos Voltar para a Escola. O programa vai se chamar Vamos Voltar para a Escola, com a instituição de uma bolsa para garotos e garotas que retornarem à escola, ganhando R$150 entregues à sua mãe. Muito obrigado e bom dia a todos e todas. Próximo orador inscrito, o vereador Nivaldo Bacurau. Bom dia a todos, senhor presidente, senhora vereadora, vereadores aqui presentes da casa, a vocês, funcionários, assessores.
você que nos assiste pela TV Câmara, nosso bom dia. Vamos aqui fazer uma pequena prestação de contas do nosso mandato, das cobranças que a gente vem fazendo diariamente às secretarias envolvidas, às devidas secretarias, do dia a dia, da nossa campanha que já está na rua, agradecer as pessoas, como a gente tem sido bem recebido. O carinho das pessoas é incrível. Mesmo aqueles que já têm compromisso com outros vereadores, eles nos abraçam e desejam sucesso. Sinal que a gente plantou por Natal. E aqui eu queria já começar falando nas palavras do professor Robério Paulino, onde ele fala de propostas, né? As pessoas devem fazer propostas. Na nossa caminhada em 2020, a gente fez algumas propostas, lançou algumas propostas para a nossa campanha e não imaginava que pudesse fazer aquilo que foi prometido. E graças a Deus, a gente fez aquilo prometido e mais de 1000% em cima do que foi prometido. A gente trabalhou muito, a gente conseguiu, junto com o prefeito Álvaro Dias, fazer 3 novas praças em nossa comunidade, nosso bairro de Igapó. 3 arenas de futebol, Igapó, Ridinha, outra no Casaque, reforma de praça, reforma de quadra, cobertura da quadra lá no Conjunto Alvorada. A segunda quadra coberta na Zona Norte, a primeira tinha sido a gente, junto com nosso assessor Jefferson Andrade, lá no Brasil Novo. E está sendo feita, já cobrindo a segunda, e vem aí a terceira agora, com emenda positiva do deputado federal Paulinho Freire, no qual eu agradeço muito, que vai ser a quadra do Gaiolão. Colocamos emenda positiva para a reforma lá da área de lazer, onde o prefeito disse que, Bacurau, você merece. E eu vou fazer uma grande área de lazer até o final do meu mandato. Eu espero que isso aconteça. Tem dificuldade em alguns pontos? Tem. Mas temos cuidado com a iluminação pública, com o buraco, com o lixo, com as escolas. Semana mesmo estivemos no Eli Parente, escola municipal lá da nossa comunidade, e 19 itens que precisam ser resolvidos já estão acontecendo. Agradecer a Urbana, que já está lá desde ontem, fazendo a limpeza. A empresa está lá, através de Jonielto, Elielto, o dono da empresa, está lá direto dentro da escola, para ter aquele espreito do banheiro, da caixa d'água, do portão, dos vazamentos. É isso que a gente precisa fazer. A ampliação do posto de saúde de São Tiago, que eram 5 salas, ao lado tinha a unidade de saúde de primeira, que era a unidade Dr. Ovidio Fernandes. E a ex-prefeita Micaela de Souza deixou pronto, mas infelizmente o prefeito que assumiu acabou com a unidade, não dotou de pessoas, né? Não dotou de equipamentos, e hoje são verdadeiros escombros lá, vizinho. Mas a gente conseguiu, na pequena unidade de São Tiago, a UBS, saímos de 5 salas e agora tem 12, estão prontas. Só o prefeito ir lá inaugurar. Seguramos as cadeiras de dentista, que era a maior dificuldade, as pessoas pedindo que permanecesse, e vão permanecer. Palavra do prefeito, palavra de doutor Quilom, que esteve conosco lá. O Memorial do Padre Tiago, a gente ajudou muito, mas a comunidade também participou também ativamente. O engenheiro, nosso pároco, do padre Monsenhor Vigílio, a Luísa Braz, que comandou aquilo ali. E foi um conjunto de pessoas. Hoje tem um memorial pronto, falta só dotar de equipamentos para entregar para as pessoas poderem visitar. Estivemos com o secretário da Assessor semana passada, onde vamos levar iluminação de LED e ali ao lado do cemitério, fazer iluminação toda, uma alameda, para as pessoas poderem caminhar. Então, além da adjacência do cemitério de Igapó, vai ser colocada toda a iluminação de LED.
como também, agora falamos com eles, pedimos para a Rua Santo Inácio, Rua Santo Agostinho e Rua Bela Vista. Terminar, a gente vai pedindo das outras. E ele prontamente disse que vai fazer também. Porque tem a feira, a Bela Vista tem o maior comércio da Zona Norte, que é o Atacado Progresso, mais de 40 anos, dá emprego a mais de 300 pessoas direto e indiretamente mais outras centenas de pessoas. E a gente precisa também fazer melhor da qualidade para os usuários que vão lá, fornecedores, os caminhões que saem e os moradores daquela rua. E a gente tem se preocupado. Estamos preocupados com a unidade de saúde Bela Vista, onde tem 8 fichas para exame de sangue laboratoriais todos os dias, mas infelizmente tem pessoas fazendo mau uso e chegando lá de 4 horas da manhã, 3 horas da manhã e vendendo as fichas. Quando é de manhã, quando vão entregar as fichas, já tem 6 fichas já compradas. É preciso que acabe isso, precisa que a Polícia Militar veja essas pessoas que estão fazendo uso indevido na unidade de saúde, que prejudica. 8 já é pouco, queremos que chegue 12, 15 por dia, mas a gente está tendo essa dificuldade, a direção está tendo essa dificuldade. Esperamos que isso acabe. Certo? Ontem aprovamos aqui nessa casa mais um projeto de lei, porque a gente faz requerimentos, a gente faz ofício, mas tem alguns projetos de leis que é aquele que a gente acha de suma importância para a nossa cidade. E esse foi de colocar o tipo rastreador dentro dos carros que levam as nossas crianças para as escolas, para as pessoas acompanhar. E graças a Deus, por unanimidade, foi aprovado aqui nessa casa, o qual eu agradeço, e quero que seja entendido pelo usuário de van, que é apenas uma maneira de os pais, avós, as famílias, seguirem onde estão seus filhos, a questão do acidente, a questão de um engarrafamento, às vezes demora, e eles procuram ver se os filhos estão dentro do carro, estão tudo direitinho, e isso é muito bom para Natal. Como outros projetos que a gente aprovou aqui nessa casa. A gente quer falar sobre a Ridinha. Muito discutido aqui a lei do prefeito Álvaro Dias, onde diz que entrega a Ridinha aos empresários. Não é bem assim, pessoal. Ridinha é o alavanco do progresso, aquele mercado. E ali nós colocamos uma lei que tinha de 3 anos que o prefeito botou, a gente colocou emenda de 3 para 4 anos, prorrogado por mais 4 e daí por diante. É para as pessoas entenderem que quem é locatário ali, ele não pode passar a alugar ou vender. Ele tem que se adequar, ele tem que cuidar, ele tem que zelar. Se ele zelar, não vai ter problema, não. Então, entenda essas consequências aí, pessoal. Estão me jogando contra a parede, me defamando. Eu coloquei uma emenda que o estacionamento ficasse livre da igreja, de Rua de Jacente, na frente e atrás da igreja. E isso hoje é lei em Natal. Aqui, todos os vereadores têm pessoas, o presidente da casa mesmo, tem muitas pessoas na Ridinha, mas eu não vejo ninguém falando. Só falo de Nivaldo Bacurau. Por quê? Porque eu trabalho lá eu tive 7 votos. Eu podia abandonar a Ridinha, mas não, continuo lá. Já coloquei emendas agora para a recuperação da quadra, vamos ajudar na melhoria do campo de futebol. E a gente tem de fazer aquilo que é possível. E não ficar vocês querendo denegrir, afastar nosso mandato da Ridinha. É na cultura, no esporte, no lazer, na educação, certo? Hoje mesmo estou vendo a questão da empresa lá, num pagamento para dar continuidade da ampliação da escola, que é do lado do campo. Então vocês que querem fazer política suja, eu não trato assim. Eu trato as pessoas com dignidade, com respeito. E vou continuar de cabeça erguida, andando rua a rua na Ridinha, porque eu sei o que eu fiz e sei o que estou procurando fazer. Veja a iluminação de LED que está sendo colocada em várias ruas. Alguns vereadores solicitaram e nós solicitamos também, já está fazendo lá. Isso é melhoria para a comunidade. Vem aí uma grande operação tapa-buraco, conversamos com o secretário Carlos, estão só esperando a liberação do prefeito para começar a empresa ir para a Ridinha, ir para Igapó, ir para a Zona Norte, que precisa muito disso. Pedimos à governadora do estado para que faça ali desde a Moema Tinoco até Rio Doce, o lado da margem direita, que o mato assola, então não tem canteiro para a pessoa estacionar, para a pessoa caminhar.
não tem uma moto para dar uma bicicleta. Então precisa ser feito lá direito um calçamento e a poda daquelas árvores. Não é muita coisa, não é pouca coisa. Mas a gente vai pedindo para que as coisas aconteçam. Temos trabalho, mesmo em campanha, a gente está fazendo todos os dias, com secretarias, com aquilo que a gente vê necessário, a população pedindo para que as coisas aconteçam em nossa cidade, principalmente na Zona Norte, especialmente no meu querido bairro de Igapó. Então, outra coisa, quem pensou nunca em Igapó ter regulação fundiária, ter sua escritura de sua casa, e hoje já tem 250 pessoas que receberam, mais 250 no lado direito, quem vai daqui para a Ridinha, e mais 150 do lado esquerdo, ali onde mora o nosso querido amigo Claudinho. Mais 150 pessoas vão ser beneficiadas ainda esse ano, com escritura pública. E se Deus quiser, a gente renovar nosso mandato, garanta a população. Quilômetro 8, bairro do Galo, o Galo todinho, e Igapó, eu vou deixar todos os moradores que não têm sua porta, sua casa, a gente vai, se Deus quiser, entregar essa escritura, junto com o prefeito Álvaro Dias, se Deus quiser também com o nosso futuro prefeito Paulinho Freire, a quem eu tenho andado casa a casa, porque acho que é o progresso. A gente tem da continuidade o trabalho do prefeito Álvaro Dias, e é por aí. É a gente elegendo Paulinho Freire para dar continuidade a esse grande trabalho. Então, agradecer aqui ao nosso presidente, aos vereadores, e vamos caminhar, vamos trabalhar respeitando os contrários, sem fazer demagogia e sem também agressões, procurando mostrar nosso trabalho, que é isso que a gente tem de fazer. Um bom dia a todos. Solicito aqui a vereadora Camila Araújo para assumir a presidência dos trabalhos. Próximo orador inscrito em substituição, vereador Ranieri Barbosa. Presidente, demais colegas, subo agora, enquanto orador inscrito nessa sessão ordinária, até para fazer uma prestação de contas do nosso mandato e das atividades parlamentares. Estive com o prefeito Álvaro Dias recentemente, com o secretário Adson Soares, encaminhamos requerimentos para a modernização da iluminação pública, que mesmo quando ainda não tem o plano diretor da iluminação pública para definir o diagnóstico de quais ruas, corredores, quais as potências para serem colocadas nos bairros, nas comunidades, nas travessas, vilas, e que possa fazer toda a ampliação da gestão da iluminação pública no nosso município. E quero já agradecer aqui ao prefeito Álvaro Dias, que já começaram a fazer essa modernização, colocando LED, inclusive, na primeira etapa do Conjunto Pirangi, nosso requerimento sendo atendido. Já 4 ruas foram completamente atendidas e, no plano de expansão, será extensivo a todo o bairro. Depois se estende a demais comunidades, como Lagoinha, Jiqui, Neópolis, na Zona Sul e, posteriormente, Vila de Ponta Negra. Na Zona Norte e também na Zona Oeste, entregamos já, de uma forma discricionária, um diagnóstico de quais as ruas que teriam a capacidade ainda insuficiente, porque ainda tem lâmpadas de mercúrio de 70 watts para que sejam substituídas. E não vão substituir apenas uma lâmpada. Dentro desse projeto de modernização, já vai substituir a rua na sua integralidade. Então, foi uma sugestão do nosso mandato para a eficiência da qualidade da iluminação pública, que a iluminação pública traz segurança à população. E parabenizo aqui a gestão do prefeito, que está implementando agora, inclusive, essa modernização da iluminação pública da nossa cidade. Trouxe em 2007, 2008, naquele biênio, e depois 2013, 2014, foi a primeira capital a ter iluminação em LED na sua orla. Fizemos de Ponta Negra a Ridinha, a Via Costeira. Substituíram recentemente a iluminação em LED que já tínhamos colocado. Ainda tem na Salgado Filho, parte da BR-101, ainda
a iluminação que foi colocada em gestão, na gestão anterior, que tivemos a oportunidade de executá-la. Então, idealizamos aquela época, trazer uma iluminação eficiente, como também a iluminação cênica em RGB. Tanto colocamos nas coplas das árvores no nosso município, que hoje não tem mais nenhuma, mas iluminamos os corredores de Natal, os principais, pela atividade de Natal como vocação para o turismo, na sua principal atividade econômica, o turismo, fomentá-la, e nos corredores da cidade, todas as árvores, na época, receberam iluminação cênica. A Ponte Nilton Navarro, o viaduto da Arena das Dunas, inúmeros prédios foram, à época, iluminados também com iluminação cênica. O nosso paisagismo todo foi os canteiros iluminado com iluminação cênica, que, inclusive, como eu sempre disse, o paradigma do urbanismo paisagístico do país é Curitiba, e tivemos a honra de ser convidado para fazer uma apresentação em Curitiba da iluminação cênica que Natal tinha implementado. Então, diante disso, podemos dizer que contribuímos muito na gestão, que inovou, ousou e trouxe qualidade e eficiência, no caso da iluminação em LED e na iluminação cênica. E agora estão fazendo uma ampliação de uma modernização dentro de um plano de expansão que nós tínhamos iniciado na gestão anterior, quando tivemos no exercício das atividades enquanto gestor daquela pasta. E, recentemente, também posso dizer que a primeira ATI, Academia da Terceira Idade, instalada em Natal, foi em 2007, 34 comunidades foram beneficiadas através de uma gestão que nós estamos à frente. A primeira Alameda da Zona Norte foi na Rua Paulistana, ali no Conjunto Panatis, que foi uma ação do nosso mandato, e colocamos, e depois houve um plano de expansão, depois teve a Alameda no Parque dos Coqueiros, que é a Alameda da Campos Sales, a Alameda da Avenida Alexandrina de Alencar, do Parque das Dunas, e depois se tornou hoje um elemento... Vereador, me conceda pela ordem, depois, por favor. Pois não. E hoje se tornou uma área de convivência, potencializando cada vez mais nas comunidades, e que isso me deixa muito satisfeito de saber que inovamos, trouxemos uma inovação para a nossa cidade. A exemplo, quando eu vejo na comunidade do Guarapes, uma alameda que transformou aquela área, trazendo um bem-estar à população. Isso é muito importante, ter essa sensibilidade, ter essa visão empreendedora do Legislativo e do Executivo. O Legislativo encaminha, destina orçamento, o Executivo executa. Nós temos a oportunidade de poder estar tanto no Executivo quanto no Legislativo. Essa contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade, nos eixos social, econômico, urbanístico e ambiental. Vereador Nivaldo, Vossa Excelência pediu uma intervenção, pois não. Vossa Excelência, eu aqui na minha casa tenho tido respeito por todos, e o senhor eu conheço bem antes de você chegar aqui, quando o senhor era secretário da Censur, eu era pleno líder comunitário, e vi a maneira de o senhor tratar as pessoas, independente de qual partido, de qual bairro, de qual localidade, o senhor sempre teve esse apreço com todos. E ontem, eu em casa, eu vi o seu nome ser denegrido, certo? Por uma liderança, botando um afronto, um desrespeito. Eu fiquei triste. Fiquei triste porque a gente sabe o quanto essas pessoas esteve ligado ao senhor por muitos e muitos anos, e quanto essa pessoa foi beneficiada pelo seu mandato. E hoje, a gente vê as pessoas, por questões ideológicas, de procurar outros vereadores, querem levar um vereador para vender o bairro do Paraíso, que não tem nenhum trabalho, diferentemente do seu trabalho, que eu conheço, que é próximo à minha casa, e eu vi seu nome sendo jogado nos grupos como irresponsabilidade, e, como eu disse, ali é passivo até de um processo. Aqui fica a minha indignação e minha solidariedade com o senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Nivaldo. Vamos olhar para frente, a população quer trabalho, e é dessa forma a nossa conduta. Continuaremos trabalhando pelo desenvolvimento de nossa cidade, pelo desenvolvimento das comunidades. Isso é o que importa. É fazer o bem sem saber a quem
e pela coletividade da nossa cidade, pelos nossos munícipes. Esse é o nosso foco, essa é a nossa missão aqui, fazer da política um instrumento de transformação para o bem comum. Então, presidente, quero aqui parabenizar o prefeito Álvaro Dias, agradecer que no Conjunto Pirangi já começou a implementação da iluminação LED com potência, qualidade e modernização. E será extensivo a toda a cidade de Natal. Já começou em alguns polos e que o nosso requerimento foi atendido, já 4 ruas contempladas na primeira etapa do Conjunto Pirangi e que esse plano de expansão se estenda à Vila de Ponta Negra e aos demais conjuntos, como Lagoinha, que também concentra-se ali, que será uma das próximas etapas, e também o conjunto Chiqui. Como na Zona Norte também já se iniciou e que as potências que estão sendo instaladas pelas demandas reprimidas de requerimentos, inclusive, de muitos vereadores que estão nesta casa, para alterar principalmente, onde tem lâmpada mercúrio de 70 watts, que não deve mais ser praticada, inclusive, que já é vedada por uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, e que hoje Natal se enquadra entre as capitais que está exatamente implementando a modernização e a orientação que é determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, presidente, não tenho mais nada a declarar, só agradecer a benevolência de permitir aqui o tempo regimental. Concedo a palavra agora, pelo tempo regimental, em substituição, ao vereador Daniel Valença. Obrigado, presidenta. Boa tarde aos vereadores, vereadoras, boa tarde aos trabalhadores, trabalhadoras dessa casa. Eu queria aqui, nesta tarde desta quarta-feira, ressaltar que a gente segue com a crise na saúde mental no município de Natal. Natal deveria ter 4 CAPs transtorno do tipo 3, tem apenas 1, e mesmo assim, por completo abandono da Secretaria Municipal de Saúde, este CAPES ele foi fechado pela Vigilância Sanitária e nós já estamos aí há vários dias, praticamente 2 meses, em que usuários e usuárias da RAPES, da saúde mental, não têm acesso ao seu tratamento de maneira adequada, no cuidado em liberdade, que significa o CAPES. Ao contrário, as pessoas estão tendo que ir para o Habitat ou então para o CAPES AD Leste, e a gente sabe que um serviço como o CAPES ele tem que funcionar todas as suas esferas no mesmo local, desde o acolhimento a uma possível internação provisória, o acompanhamento pela enfermagem, pela assistência social, por os mais diversos trabalhadores multiprofissionais que estão compondo a equipe, e a gente segue sem ter uma resposta definitiva da gestão. A Prefeitura adquiriu um imóvel em Santos Reis para a sede do novo CAPES. Acontece que a entrega deveria ter acontecido em janeiro de 2024. A gente já está em agosto, praticamente em setembro, vereador Bispo. E até agora a sede nova não foi entregue. Nós estivemos lá semana passada, a reforma não foi retomada e o combinado, o acordado entre Secretaria Municipal de Saúde e trabalhadores do serviço não foi cumprido. Então, a gente utiliza este plenário para, uma vez mais, requerer da SMS que coloque a saúde mental das pessoas em prioridade. Depois da pandemia, se agravaram muito mais as condições de saúde psíquica das pessoas, e ao invés de nós termos mais políticas públicas, nós tivemos, ao contrário, tivemos o desmonte das políticas públicas que nós construímos ao longo dessas décadas e que estão sendo reforçadas em âmbito federal com o governo Lula. Quando a gente vê no âmbito local, é um desmonte, mas no âmbito federal tem recurso, vereador Bispo, para fortalecer as ações dos CAPES, da RAPES, das residências terapêuticas, etc. Em paralelo com isso, senhora presidenta, queria aqui também ressaltar o projeto de lei que nós aprovamos ontem para tentar dar fim ao assédio moral em âmbito do Poder Executivo Municipal, porque nós vivenciamos uma realidade que, quando nós vemos o trabalhador, o servidor, a servidora, ela é devolvida ou ela é deslocada para uma outra unidade, ela é removida.
não porque há uma necessidade do serviço, não porque ela traria competência para essa nova unidade, mas sim porque a gestão não concorda com o seu posicionamento político, não concorda com o seu papel. E isso daí é inadmissível. A legislação ela é muito nítida, muito precisa em relação a quais são as possibilidades de punição, e uma delas não pode ser de maneira nenhuma a devolução ou a remoção. Por isso que nós apresentamos e aprovamos ontem por unanimidade o projeto de lei contra o assédio moral em âmbito do município de Natal, e a gente espera que o prefeito Álvaro Dias sancione essa lei para garantir os direitos dos servidores e servidoras públicos. Só assim a gente consegue serviços públicos de qualidade, valorizando os servidores e servidoras que querem trabalhar lá no seu serviço, lá na ponta, fazendo a política pública chegar para a comunidade. Muito obrigado, senhora presidenta. Antes de passar para o primeiro Senhora secretário... presidenta, eu solicito a verificação de quórum. Antes de passar o primeiro secretário para fazer a verificação de quórum, eu quero aqui deixar toda a minha solidariedade como mulher e mulher na política, acompanhar aquele crime de capacitismo que sofreu a doutora Vanessa, candidata a prefeita em Açu, ela que também é suplente de deputada federal, inclusive do meu partido União Brasil. Então, toda a minha solidariedade à doutora Vanessa, médica, cardiologista, uma mulher extremamente inteligente. Ela possui uma deficiência neuro, mas isso não a torna, de maneira alguma, incapaz. Muito pelo contrário. É tanto que passou em tantos concursos, se formou no curso de medicina, se especializou em cardiologia, e eu sei do tamanho da inteligência e o quanto que a Sul, com certeza, estará em boas mãos se assim a escolherem. Então, minha solidariedade a seu esposo, Ivan Júnior, e também a doutora Vanessa. Um grande abraço, minha solidariedade. No momento desse, nós não podemos admitir, ainda mais como mulher, ver uma mulher ser agredida de maneira tão cruel como foi doutora Vanessa na cidade de Açu. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Nivaldo. Eu quero me somar à senhora, conheço a doutora Vanessa, conheço Ivan Júnior, sei do seu trabalho na cidade de Açu, a sua dedicação que ela tem, com várias entidades de mulheres naquele município, e fico triste porque pessoas, infelizmente, querem tirar o direito das pessoas por uma deficiência, que não é por aí. Eu acho que a gente tem que crescer, tem pessoas em todos os segmentos na política e querem cessar o direito dela. Então, aqui minha solidariedade também à doutora Vanessa, seu esposo, e queremos que a Açu mude. Realmente, tenho certeza que é uma pessoa do nosso partido, e vai toda a solidariedade do nosso partido aqui para todos que fazem a família da doutora Vanessa lá no município de Açu. Obrigado, senhor presidente. Ao primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Vereador Aldo Clemente. Vereadora Ana Paula. Vereador Anderson Lopes. Vereador Haroldo Alves. Vereador Bispo Francisco. Presente. Vereadora Brisa Braque. Vereadora Camila Araújo. Presente. Vereador Chagas Catarino. Vereador Daniel Valença. Presente. Vereador Dixon Júnior. Vereador Eribaldo Medeiros. Vereador Érico Jacome. Vereador Felipe Alves. Presente. Vereador Herbert Sena. Vereador Hermes Câmara. Vereadora Júlia Arruda. Vereador Klaus Araújo. Vereador Kleber Fernandes. Vereador Luciano Nascimento. Luciano Nascimento presente, senhor secretário. Vereadora Margarete Régia. Vereador Milclei Leite. Vereadora Nina Souza. Vereador Nivaldo Bacurau. Presente. Vereador Peixoto. Vereador Preto Aquino. Preto Aquino presente. Professor Robério. Ranieri Barbosa, sempre presente. Vereador Robson Carvalho. Vereador Técio Tinoco. 8 presentes, 21 ausentes. Nada mais havendo a ser debatido, declaramos encerrada a presente sessão e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 22 de agosto, no horário regimental. Tenhamos todos um excelente dia, que Deus nos abençoe. TV Câmara.
a TV do povo de Natal.